Em Lucas, capítulo de número 7, do versículo 11 ao 17, está registrado o encontro entre Jesus e a viúva de Naim. Além de perder o marido, a viúva amargava a perda de seu único filho. Do lado de Jesus estava a multidão da vida, do outro estava a multidão da morte, conduzindo o filho da viúva de Naim, que estava morto. De um lado estava o filho unigênito do pai, do outro, o filho único da viúva. O filho vivo do pai vai morrer e o filho morto da viúva vai viver. A passagem, irmãos, da viúva de Naim nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, quando o futuro parece enterrado, o encontro com Jesus pode mudar completamente o rumo da história. E eu separei 10 lições sobre esse segundo vídeo, sobre a viúva de Naim. Amém? É só pesquisar aqui no canal Pastor Hamilton, Viúva de Naim, que vai aparecer tudo relacionado para você. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, ou conhecer o site, o meu Instagram, no grupo do WhatsApp, todo dia eu coloco mensagem de 10 lições escritas, o vídeo do dia e nada mais. Amém? Para não sobrecarregar o teu celular. Meus irmãos, venho trazer aqui uma grande novidade, meu primeiro livro, Lições Bíblicas Incríveis e Detalhe, volume 1. Entre em contato com esse telefone que está aparecendo aqui na tela e adquira já o seu. Agora vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: a viúva de Naim enterrou o presente e o seu futuro. A viúva de Naim amargou a morte do seu marido. E talvez poucos anos depois, ela já se preparava para enterrar o seu único filho. O marido representava o presente, ele era o suporte da sua realidade diária. E o filho da viúva de Naim representava o futuro daquela mãe. Afinal de contas, era o filho que garantia o cuidado que a mãe precisaria na sua velhice. Mas a intervenção de Cristo trouxe esperança de um futuro abençoado para aquela viúva, porque ao ressuscitar o menino, ela agora vai ter um presente feliz e um futuro maravilhoso pela frente. Creia que Jesus tem o poder para trazer vida novamente ao seu presente, ao seu futuro. Talvez a perda de alguém te fez perder também a vontade de viver, mas saiba que Jesus transforma a história que foi marcada pela morte, ele transforma em vida. Ele te fortalece nesse momento para enfrentar o processo e ter um futuro, um presente e um futuro abençoado. Segunda lição: Jesus chega no início, no meio ou no final. Onde ele chegar é milagre. Irmãos, existem 3 pessoas que foram ressuscitadas por Jesus na Bíblia: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, amigo de Jesus. A filha de Jairo foi ressuscitada dentro de casa. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado durante o caminho. E Lázaro foi ressuscitado dentro de um sepulcro. Na filha de Jairo, Jesus chegou no início. No filho da viúva de Naim, Jesus chegou no meio, ou seja, no meio do caminho. E em Lázaro, Jesus chegou no final, porque Lázaro já estava sepultado. Isso nos ensina que, independente da gravidade do problema, independente do momento que Jesus chega na tua vida ou entra na tua causa, a hora que ele chegar, a morte espiritual, a morte física, a doença, a incredulidade, todo mal tem que bater em retirada, independente do momento que ele chegar. Para Deus nada é impossível. Você crê? Terceira lição: Jesus não enxuga as lágrimas com lenço. Jesus enxuga as lágrimas com milagre. Jesus, irmãos, é o único que podia enxugar as lágrimas daquela viúva através de um milagre. Quando Jesus disse sim para ela: não chore, alguém poderia achar
que Jesus estava sendo insensível com a dor daquela mãe. Porém, não se tratava de insensibilidade. Na verdade, Jesus estava decretando o final do choro através de um milagre. Então, você crê que Jesus pode enxugar o teu choro através de um grande milagre? Então, centralize a sua fé só em Jesus, porque tudo pode acontecer e as lágrimas que hoje rolam serão enxugadas, não com lenço, mas com milagre. Quarta lição: hoje o coveiro está de folga, hoje o coveiro não trabalha. Irmãos, certamente naquele cemitério da cidade já estava tudo pronto para sepultar o filho único da viúva de Naim, mas Jesus chegou. Olha só, Jesus chegou e mudou tudo. Então, creia que Jesus vai dar folga aos coveiros que querem sepultar os seus sonhos, seus projetos, sua família, sua fé. Creia. Aquilo que já estava sendo preparado, irmãos, para ser enterrado, pode ser restaurado pelo poder de Deus na sua vida. Hoje, decreta aí, o coveiro não trabalha, porque hoje é dia de milagre, hoje é dia de vida, hoje é dia de Deus restaurar aquilo que parecia impossível. Quinta lição: a viúva de Naim não viu, mas Jesus viu ela. Em Lucas capítulo número 7, versículo 13, diz que Jesus viu a viúva. Jesus estava ali naquele local, mas a dor cegou os olhos daquela mãe. A mãe estava muito aflita, imagine. Isso nos ensina, irmãos, que muitas vezes, no ambiente da dor, não conseguimos ver Deus. Muitos no ambiente da dor não conseguem ler a Bíblia, no ambiente da dor não conseguem ir para o culto, não tem força para orar. E eu sei, irmãos, que a vida não é fácil para ninguém. E é difícil a gente ver Deus no cenário da dor, só pela fé. Mas saiba de uma coisa, que nesses momentos Jesus está te vendo. Por isso, eu vou deixar um versículo aqui que vai falar ao teu coração. Êxodo 3,7 diz assim, Deus falando ao nosso coração: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Você crê? Sexta lição. Como assim? Ela não ora e recebe? A Bíblia, irmãos, não relata nenhuma oração feita pela viúva de Naim naquele momento. Não existe um versículo falando que ela estava orando, mas diz que ela estava chorando. Porém, mesmo assim, Jesus operou poderosamente em seu favor. Sabe onde é que estava a oração dela? Nas lágrimas. Isso nos ensina, irmãos, que Jesus, ele entende as palavras por trás de uma lágrima. Jesus é aquele, irmãos, que se compadece de nós. O teu choro também é ouvido pelo Senhor, porque a voz do seu coração é ouvida nitidamente pelo nosso Deus. De maneira nenhuma, irmão, Jesus vai desprezar o seu coração quebrantado. Então, quando a dor tentar calar a sua voz, as lágrimas precisam falar, as lágrimas precisam tocar no coração do Mestre. Sétima lição: milagres acontecem no caminho. Quer milagre? Continue caminhando. Sabe por quê? Jesus realizou muitos milagres enquanto caminhava. Além de realizar o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, Jesus curou o cego Bartimeu, libertou a filha da mulher cananeia, amaldiçoou a figueira estéril, curou a mulher do fluxo de sangue, restaurou a orelha de Malco. Isso nos ensina, irmãos, a não sair do caminho, a estar sempre no caminho com Jesus, porque estar no caminho com Jesus já é um grande milagre. Jesus é o próprio caminho, o próprio milagre, e o maligno sabe que enquanto estamos no caminho com Jesus, estamos agradando a Deus e estamos com portas abertas, estamos propícios a vivenciar milagres. Então não se preocupe quando será o dia do teu milagre, se preocupe em permanecer no caminho que te leva a uma verdade e que te leva à verdadeira vida, Jesus Cristo. Oitava lição: por trás do não de Deus estão nossas maiores bênçãos.
O versículo 13, irmãos, diz que a primeira palavra que saiu da boca de Jesus foi não. E eu aprendo, irmãos, que nós não devemos ignorar o não de Deus. Eu prefiro o não de Deus do que o sim do diabo. Vejam só, irmãos, a bênção do não de Deus. Para Adão e Eva, Deus disse: não comas. E eles comeram e morreram. Já pensou se eles obedecessem o não de Deus? Para a mulher de Ló, Deus disse para ela: não olhe para trás. E ela não conseguiu obedecer um mandamento, que era o não olhe para trás. Ela olhou e se tornou numa estátua de sal. Isso nos ensina que os princípios de Deus são os nãos que a nossa carne precisa para ser vencida e crucificada. Se Deus te disse não, se acalme, mantenha a fé e espera. Se Deus não agiu, é porque Deus está dizendo não para você, porque o não de Deus pode salvar a sua vida. Nona lição: deitado, sentado e de pé. O texto começa, irmãos, com o menino deitado, morto em um caixão, e em seguida, depois do milagre, ele senta e fala. E no final, Jesus o entrega de pé para sua mãe. Isso nos mostra que, independente de como se encontra o seu estado, Jesus pode te deixar de pé. Jesus é aquele que pega pessoas deitadas, paradas no mundo espiritual e coloca de pé. Talvez você esteja morto na fé, ou sentado, acomodado e distraído no campo de batalha. Jesus te põe de pé nessa hora. Creia nisso. 10ª lição: Jesus libera a vida onde a morte se instalou. O versículo de número 14 diz que Jesus tocou no esquife, e só o toque de Jesus no esquife, a multidão da morte parou imediatamente. E em seguida Jesus disse: jovem, a ti te digo, levante-se. Irmãos, sempre que Jesus se deparou com a morte, ele venceu. Não existe um momento em que a morte triunfou sobre Jesus. E baseado nessa verdade, eu ministro sobre a sua vida o triunfo de Jesus sobre as áreas que não deveriam morrer na sua vida ou estão morrendo. Jesus vai triunfar sobre todas essas áreas, seja na área familiar, na área espiritual ou na vida de alguém que você ama e essa pessoa está morrendo espiritualmente. Receba vida para voltar a pregar. Receba vida para voltar a sorrir, para voltar a cantar. Jesus não quer te ver nesse sepulcro e nessa hora ele te chama para fora. Receba essa palavra, tenha um dia abençoado, curta, compartilhe e comente. Eu leio todos os comentários. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.